Vamos agora orar pela nossa Rua Sheila Valadão, que estará trazendo uma breve drachá. Ainda não sentem? Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Cale o nosso coração nesta hora também, através da tua palavra, da tua Divar Elohim, através da tua serva, Senhor. A inspire através de Ruach HaKodesh para a entrega desta Divar. Te oramos gratos, Peshem Yeshua HaMashiach. Amém. Podeis assentar. Aquela aí é a nossa mensagem, nossa drachá. Aleluia. Nós vamos, nessa noite, como vocês estão vendo ali na nossa imagem, à disposição da mesa do último memorial da Ceia do Senhor. Você vê ali a representação de Yeshua com seus discípulos, exatamente da forma como se assentam juntos para poder celebrar esse momento da última ceia. Só que a Haggadah de Pessah nos convida a fazer um êxodo, né? Porém, isso será a nossa próxima parte. E hoje eu quero compartilhar com vocês, pode passar, querida, a palavra sobre o que Hashem gerou no meu coração, que está lá em Apocalipse 22, talvez você, se tiver a sua Bíblia aí ou o celular, você poderá acompanhar. Pessah nos fala de libertação, de um momento em que eu e você já passamos nas nossas vidas, presos, acorrentados em situações, uma escravidão por falta de entendimento, ou por um serviço a uma outra religião. E um dia o povo do Senhor também se encontrou dessa forma lá no Egito. E nós também passamos lá no Egito. Então o Senhor Yeshua, Ele fez uma obra magnífica, a obra redentora sobre as nossas vidas. Então Pessah nos fala de libertação, e é neste propósito, ano após ano, que temos perseverado ante muitas circunstâncias que nos puxam para trás. E investem pesado para a gente desistir. Foi fácil para alguém chegar aqui? Pois é, cada um tem o testemunho, eu também tenho o meu. Então, depois a gente fala um pouquinho. E já se posso classificar assim, no clímax da história da humanidade, dentro da timeline do Eterno, porque o Eterno tem uma timeline, tá? Que nos aponta para a eminente volta de Yeshua, tá? Nos chama a atenção para Apocalipse 22, que é o que o Senhor quer rapidamente falar conosco, que nós vamos fazer essa leitura do Apocalipse 22, porque ele é muito profundo a partir ali do verso 6, que é a demonstração e promessa final. Então, é a conclusão, irmãos, do livro do Eterno. Está dizendo assim, a partir do verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Prestem bem atenção. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Quem está falando? Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia de que livro? De que livro? Da Bíblia. Qual ele está falando do livro de A, de B e de C? Ou ele está falando deste livro? Deste livro.
de Bereshit a Apocalipse. Você tem meditado nele? Você tem guardado, escrito essa palavra no seu coração? É a conclusão hoje. E eu, João, Yohanan, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Quer dizer, João foi lá se ajoelhar diante do anjo. Ele disse: não, eu sou teu conservo. E aí ele disse: vai adorar. Verso 9, disse: olha, não faças tal coisa, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Irmãos, em cada experiência que você que está buscando a santificação e passou essa semana, você viu esse livramento. O Malahim, o anjo, ou os anjos, que vêm e te acodem de situações que poderiam ser trágicas. Aconteceu comigo também. E então aqui ele fala: e disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não fecha não, irmão. Não deixa ela escondida lá na estante empoeirada não, ou como aeroporto de mosquito. É para ser manuseada, não é para ser selada, é para ser lida, é para ser praticada, é para ser vivida. Porque agora você está no fim. E se você não conhecer as Escrituras, você é um candidato forte a não conseguir vencer os dias que estão chegando. Ou melhor, que já chegaram. Como eu disse aqui, se eu posso dizer que estamos no clímax, dentro de tantos acontecimentos, há uma timeline do eterno. E então o que ele fala? Diz-me, não celes a profecia deste livro, porque está próximo esse tempo. Presta atenção no versículo 11. O versículo 11 está dizendo que é uma perspectiva de uma declaração sobre a fixação. Pode voltar, irmão, passou. Da eminente volta de Yeshua, que nos chama a atenção para Apocalipse. Não, meu filho, para outra. Do caráter final antes do julgamento. O caráter das pessoas estarão consolidados neste tempo do fim. Olha o que ele está falando no verso 11. Vou ler aqui. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem escolheu a impiedade vai continuar nela. Já cauterizou a mente. Já está cauterizado esse caráter. Quem escolheu a santidade continuará nela. Então nós estamos vendo aqui uma divisão dos que vão e dos que não vão. Ele já está deixando isso claro, isso é um ensinamento. Mas hoje há um convite ainda. Ainda não deu a trombeta, ainda não tocou o final, ainda há um convite. Então ele continua nos falando, no verso 10 acima, que ele fala: então não cele essa palavra. Não aguarde lá, esquece dela. É vigiar e orar todos os dias. É buscar enquanto se pode a santificação, porque ele diz que se você não for santo, você não o verá. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Mas se você quer continuar a ter um caráter defeituoso, contaminado, você não verá Deus. Então, a cada peça, a cada festa que o Senhor nos permite passar, é uma escadinha que Ele está nos chamando para mudanças. Hoje é uma mudança
sai do Egito, povo meu. Sai do Egito, povo meu. Ainda há tempo. Então, você está vendo aqui a determinação. Porque pensa é sair para ser liberto, mas não carregar o Egito com ele. Eu aceitei Jesus, mas estou no Egito, estou no pecado, estou errando, meu caráter continua sujo, deformado, mentiroso. Você acha que você vai ver Deus assim? Não vai não, irmãos. E nós temos que falar a verdade. Nós não podemos mais viver os dias com mensagens rasinhas de falar só coisinhas boas para você ouvir. Nós temos que chocá-los com a verdade, porque senão vossas almas não estarão nesse dia, como ele revela lá em Daniel 12. Somente o que estiver escrito no livro da vida eu guardarei. Com o próprio lá. Eu guardarei. Continuando. Então, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Aí no verso 12, Yeshua chama atenção. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é a obra que você está fazendo para o Senhor? Ao menos está revestindo sua mente, seu coração com a verdade. Porque quando você está cheio da palavra verdade, irmão, você trabalha para o Senhor de bom grado, você quer estar na obra dele, você não é um mero assistente, você não é aquele que só assiste pela live em casa, você é aquele que põe a mão na arada e não olha para trás, é aquele que está vendo o vento soprando, e você está lá guerreando pela obra dele. Irmãos, breve espaço. Essa semana, até com a minha cara eu bati na ponta na quina de casa, dormindo. E para piorar, ontem eu levei um tombo, o sapato prendeu no alto relevo da calçada, tinha um casal assim na minha frente, eu estava falando com ela no celular, tá vendo o celular todo quebrado? Eu vinha falando com ela muito devagar, e aí o sapato, a sandália presa no pé firme, a ponta dela. Sabe como faz assim? Parece que tu levou um empurrão. Irmãos, eu caí estatalada no chão. Eu tenho problema no joelho. Eu bati com o joelho, bati com minhas mãos, isso aqui estava tudo preto ontem. Eu fiz uma terapia intensiva em casa. E me aplicando corticóide, me aplicando terapia de laser e tudo, fazendo tudo que eu podia, porque eu tinha que continuar. Tinha cliente para atender no outro dia, tinha que comprar as coisas. E na hora que eu levei o tombo, havia esse casal na minha frente, assim, um palmo da minha cara. E tinha o outro sentado dele e falou assim: já fui, querendo ver a minha ficar toda ferrada. E aí a mulher que estava do lado dele que levantou e veio me socorrer, porque eu não conseguia me levantar de tamanha pancada que eu dei nos dois joelhos. O meu dedão do pé ficou preto, tudo roxo. Aí eu consegui, ela me ajudou a me levantar. Eu peguei, ela só consegue? Consigo, muito obrigada. Passou uma mulher que eu não sei quem é. Deus vai te dar muito mais, minha filha, Deus vai te dar muito mais. Para tu ver como é que o mundo espiritual era real. Não foi um tombinho à toa. E eu falei, Satanás, você ficou me olhando, mas você não vai ter essa glória, não. A pessoa que vai sair correndo, ligar para ele me socorrer. Fui devagarinho, atravessei a rua, comprei todo o tempero de tudo que vocês vão comer desse cordeiro gostoso, frango. Compramos tudo, me arrastando, doendo até o olho, uma fila imensa. E eu lá quietinha, ele deve ir embora uma hora. Botei lá e fui. Ainda andando até o estacionamento. É um estirão, irmão. Ele sabe. Cheguei em casa e só pedi para ele ligar. Aí que eu liguei. Você pode pegar a bolsa aqui embaixo no estacionamento? Irmãos, eu já não conseguia mais dobrar. Fazer um movimento de dobradinha. Mas eu subi e falei, Senhor, vai ser comigo.
Esse demônio ele não venceu e ele não vencerá. E ele não impedirá. Eu já tinha preparado essa breve palavra. Já tinha feito tudo. Deus já sabia o que ia acontecer. Então é isso que Deus quer nos ensinar. Nós sejamos pessoas fortes. Você não pode ser fraco diante da situação. Você está vendo o barco pegar fogo e vai sair correndo? Não, Yeshua está no barco comigo. Ele vai dar a saída. Eu não vou deixar de fazer a obra dele não é minha. Eu não estou aqui fazendo festa porque quero. É porque ele ordena. Então eu vou subir, fiz lá o que eu tinha que fazer, o que eu sei fazer como enfermeira. Me apliquei um corticóide, me levantei. No outro dia, marido, vamos embora, compra carvão, compra isso, faz não sei o que, resolve as coisas. E estamos aqui. E confiando. Então, nisso que o Senhor está dizendo, eis que cedo venho. Aí na hora que eu caio ali, eu abro minha boca e xingo. Aí eu abro minha boca e amaldiçoo. Não é isso? Você dá um tropeção, aí começa a vir toda a carne. Já era, irmão. Satanás está me olhando. Ia dar uma gargalhada, porque eu já vi ele fazer isso. Ele dá gargalhada quando você peca. Tá? Várias situações eu já vivi assim. E eu fiquei olhando bem serinho. Eu falei assim, amém, Senhor. Eu rachei. Bendito seja o Senhor. Porque se Ele não tivesse me guardado, eu não estaria aqui. Eu teria quebrado as rodas do meu joelho, porque está com artrose, está ruim. Ia ser um problemão. Mas o Senhor já sabia. Então, por isso que você tem que ser fiel. Você não pode se desesperar com o foguinho que está acontecendo, com o tombinho que você levou, com um carro que perdeu o freio, o outro... Gente, o Senhor segura. Ele está vendo. Quem está com a mão no arado é prova. E você vai ser provado até esse dia. Porque ele diz, o meu galardão está na minha mão. Eu vou dar o galardão para você pelo que você fez pela minha obra. Você acha que ele vai chegar assim, vai te fazer um galardão para você porque você veio em bênção? Porque você veio em Rosh Hashanah? Porque você fez Yom Kippur? Você não vai receber galardão por causa disso. Você vai receber galardão por servi-lo em espírito e em verdade. Então ele está dizendo, eis que cedo vem e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o princípio, eu sou o fim, quer dizer, alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último. Feliz aquele que lava suas vestiduras no meu sangue. Que sangue, irmão? Hoje não tem mais sangue de cordeiro, não. Hoje foi o sangue de Yeshua. É Ele que te lava do teu pecado. Cordeiro para que tenha direito, olha a promessa, a árvore da vida. Você quer? Quer viver eternamente? Seja santo como Ele é santo. E possam entrar na cidade pelas portas. De qual cidade vocês estão pensando lá de Israel? O próximo templo vai ser erguido? Não. Da Nova Jerusalém, que virá ataviada, quando o Senhor chegar, depois do milênio, tem uma longa estrada. Então ele está dizendo aqui, olha, posso entrar na cidade pelas portas. Irmãos, é vigiar e orar 24 horas do dia. Jovens, vigiam. O inimigo não está brincando, não. E aí ele fala no verso, deixa eu ver aqui, pode passar, querido. Em Romanos, vamos ler ali, Romanos capítulo 14. É uma referência, já estamos praticamente encerrando. Que foi isso que o Senhor mandou eu falar para vocês. 14, verso 12. Vamos ler. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meu filho, o problema dele é a salvação dele. Meu marido, o problema dele é a salvação dele.
minha mãe, o problema dela é a salvação dela. Ninguém vai expiar o pecado de ninguém. Ninguém vai decidir ninguém, cada um por si. E o Senhor por todos. Sabe aquela coisa do mosqueteiro? E o Senhor por todos. Eu que tenho que querer a minha salvação. Eu que tenho que querer andar no caminho de vida, no caminho de verdade. Não adianta, meu filho não quer, é ele com Deus depois. Minha filha não quer, é ele, minha mulher não quer, meu marido não quer. Cada um vai dar conta de Deus. Ele está dizendo aqui, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque você lembre bem, o tribunal de julgamento virá, todos vão ressuscitar, os que foram condenados e os que não foram. E aí diante do tribunal abre-se-ão os livros e o livro da vida. Então quando abrir os livros vai estar o nome da Selma, meu nome, do mar, de todo mundo. E dos condenados também. O que você fez? Mas Marcos, você ia tão bem, o que você fez que você se desviou, meu filho? Agora você perdeu. Está pensando que pode se rebelar com o Senhor? Ninguém pediu a se rebelar com o Senhor, não. Põe sua viola na caixinha, tá? Que você não é nada, você é pó da terra. Aí ele vai falar, mas Selma bendita do meu Pai, venha! Cada um ele vai ter um direcionamento e vai abrir os livros de toda a sua vida, de tudo que você fez de bom e de errado. E se daí depois ele vai dizer, abre o livro da vida aí, e vamos ver se o nome do Finé está lá. Finé, tu dá mais descuidado, mas tu está aqui. Vamos dizer assim. Então, se não tiver no livro da vida, irmão, ele pode ter sido a pessoa mais maravilhosa, mas que bondade não salva ninguém não, tá? Somente bom é o eterno. Você pode ser a pessoa mais bondosa na terra, mas se você não tiver escrito no livro da vida o seu nome, já era. Então, é uma responsabilidade nossa buscar, porque ele já fez a obra. Apocalipse 20, versículo 12, fala assim, juízo final. Vamos lá, vou ler do 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o quê? Os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, que eu acabei de falar. E deu o mar os mortos que neles havia. Não é o mar não, tá? Mar é visto como nações, todas as nações. E a morte e o inferno deu seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está escrito. Não sou eu que estou falando, sou eu que estou inventando. Está escrito. Guarda, medita dia e noite nessa palavra, como diz Josué, para que você tenha salvação. Tem que meditar nela. E aí, lá no verso 14 e 17, lá de Apocalipse 22, diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, quer dizer, pessoas que servem a carne, que servem aos demônios, que se prostituem, que são homicidas, que são idólatras, e qualquer que ame comete a mentira. Você já ouviu dizer que quem mente é filho do diabo? Já ouviu essa passagem? Então para de mentir. Porque tem gente que parece que já perdeu a sensibilidade. É falso. Mente descaradamente. Irmãos, não poderia ser pior atributo que uma pessoa possa ter, de ser mentiroso.
de ser falso, de não falar a verdade com o outro. Tá com raiva do irmão? Vai lá e fala a verdade. Estou com raiva de você. Porque você fez isso para mim. Porque senão você é um falso, você é um mentiroso. E ele está dizendo aqui, não vai entrar no reino. E continua dizendo para nós, eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Aonde? Nas igrejas. Ele mandou lá, eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E ele está dizendo, e o Espírito, o Ruach HaKodesh, e a esposa dizem, vem. E quem ouve e diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Até que estamos esses louvores aqui. Você quer beber da água da vida? Yeshua é a água da vida. É nele que você tem que lavar as suas vestiduras. Conclusão. Vamos ler lá. Hoje, na celebração do memorial da ceia de Yeshua, antes da crucificação, você pode hoje decretar uma virada de chave na sua vida com Deus, antes do julgamento final. Não deixa para amanhã, não. Toma a decisão hoje nesse peça. Agora. Não fica dizendo assim, amanhã eu penso, amanhã eu resolvo. Se deixe ser liberto. Saia do Egito. Porque quem continua com o pé na igreja e pé no mundo está no Egito. Está bebendo de água suja. Não está liberto. E enquanto nós temos uma virada, novo ano do calendário litúrgico, começou agora, 14 de Nissan, começou essa semana agora, primeiro de Nissan. A ordem de Deus é contar agora, em Nissan. O calendário civil, depois de uma história, mas o calendário mesmo é Nissan, que ele deu para Moshe. Então você está no novo ano. Então agora é um ano de mudança, é um ano de posicionamento. Eu quero servir o meu Deus em espírito e em verdade. Eu quero ter meu nome no livro da vida. Irmãos, Israel está com mais de 12 ou já 15 dias de guerra. E você acha que nós vamos ficar também? Nós vivemos uma guerra espiritual. A gente não está vivendo uma guerra literal com os mísseis balísticos caindo na nossa cabeça. Mas os capirotos tudo viram sem piedade. Estamos atacando. Só você dizer que você é de Israel, você já é uma pessoa que está na mira do inimigo. Não só dos antissemitas, principalmente de Rassatã. Israel está lá orar. Como é que eles estão celebrando? Eu orei por eles, vocês oraram? Será que estão no bunker fazendo peça? Como fizeram em Hanukkah, jogando dadinho, coisinha simples? Não uma mesa bonita assim? Porque não tem como. Tem que estar lá no bunker. Mas eu tenho certeza que estão felizes e alegres. Mesmo ainda alguns com aquela ignorância de achar que Yeshua não é o Mashiach. Mas esse tratamento é com o papai. A gente não tem nada com isso. As pessoas abrem a boca para querer falar mal de Yehudi. Não fale mal de Yehudi. Isso aí é com o papai. Tá? Fique você na sua orando para ele, porque ele diz lá em Romanos 11, tu não fica soberbo, senão eu sou poderoso para enxertar ele e tirar você. Então ele tem que ficar lá. Deixa o Senhor tratar com eles. O tempo é com ele. Se eles estão fazendo errado, é com ele, é com o papai. Porque ele já disse, com os meus que aceitaram meu filho, eu tenho um tratamento, com aqueles que estão rejeitando, porque o Senhor fez, eles tivessem olhos para não ver, que tivessem ouvidos para não ouvir. Por que isso aconteceu? Por causa de endurecer. Deus endureceu o coração deles. Então você tem que amar Israel. E quanto mais você ama Israel, mais você é perseguido pelo inimigo de Israel. Você tem o Irã também na tua cabeça. Você tem várias nações inimigas também com a arma mirada para sua cabeça.
É o espiritual sobre nós. E quando lá eles têm lá o dom e todo aquele maquinário bélico que eles têm, porque Rachim deu para eles. Quem que tem aqui um maquinário desse? Ninguém tem nada, essas armas. Foi Deus que deu inteligência. Então ele já diz que povo é inteligente como eles. Porque o Senhor fez assim. É Deus que determinou assim. E você hoje está fazendo parte desse povo. Você está bebendo dessa seiva também. De ser inteligente, de ser alguém bom, de ser forte, de ser valoroso. Não é aquela pessoa fraca, aquela pessoa que está não. Você já viu o judeu assim, tá lá os bichos caindo lá em cima e o povo tá lá. Toca chofar, vai trabalhar. Todo mundo acostumado a lutar na guerra. Deus não chama povo fraco. Deus chama homens e mulheres fortes. Homens que querem lutar com a espada do Espírito. Então, amado, decrete uma virada de chave na sua vida com Deus antes do juramento. Aceite o convite. Ele fala: vinde a mim todos vós que têm sede de justiça. Vinde a mim, bebei. Vinde a mim. Não fica lá indo em Buda, e o outro, em Beca, e não sei o que lá. São homens que morreram. E Yeshua está vivo, aleluia! Ele está vivo. Ele está à destra do Pai. Ele foi a primícia da criação. Ele está lá, olhando para a gente aqui. Feliz, porque nós estamos celebrando a vida. Porque Ele é a Torá viva. Aleluia. Então, daqui a pouco, em 1 Coríntios 11, de 13 a 32, você está vendo ali, ó, memorial da última ceia de Yeshua. Infelizmente, nossos irmãos evangélicos acham que todo mês tem que fazer ceia. Mas isso está errado. Porque eles precisam conhecer o que a Torá ensina. Como ele ensina. E Yeshua, quando ele fez isso aqui, ele não disse que tinha que ser todo mês, não. Isso aqui é um momento de bênção. Estavam sentados ali, fazendo o cerimonial. Pensa, foi todo mês? É todo mês? Então pronto. E é feito com pão e suco de uva? É? Não. Pão sem fermento, vinho. Então, a gente tem que discernir essas coisas. Não é para sermos mais crianças. O Senhor nos chama para sermos maduros. Homens e mulheres maduros. Entendendo. Mas para entender tem que estudar. Se não estudar, não vai entender. Vai continuar no raso. Não vai mergulhar nas águas purificadoras, profundas. Não vai. Então, esse é o convite que o Senhor deixa para você hoje, de aceitá-lo como o único Deus na tua vida. Tira filho, tira emprego, tira tudo, irmãos. Põe o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas você não quer? Não acrescenta nada. Então pronto. É simples. Mas tem que querer tirar essa coisa assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu aprendi assim, eu vou continuar assim. É tolo. Então fica. Nessa hora, quando chegar essa hora, ele vai dizer: você ouviu. Você estava lá. Você ouviu. Você ouviu. Você que não quis. Vamos orar. Baixe a sua fronte. Nós tentaremos ser breve, na medida do possível, apesar que a agradar ela nos faz segui-la, né? E é bem grande. Lá na página 8, nós já fizemos o acendimento das luzes, os 4 copos de vinho. Então, o Senhor disse a Moshe: agora serás o que hei de fazer. Verás o que hei de fazer.
Shemot 6:1. Quando o Senhor falara essas palavras de encorajamento a Moshe, ele revelava a seus servos o plano pelo qual ele iria redimir os Bnei Israel. Todos. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da escravidão e ficar-vos-ei o braço estendido, tomar-vos-ei como o meu povo e serei vosso Deus. Shemot 6:7. Nós vamos pegar o primeiro copo do Kadesh, o copo da santificação. Tirar-vos-ei de debaixo das cargas do Mitzrayim. Shemot 6:6. Vamos erguer as nossas taças. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei brit hagafem. Amen. Lehai. Vamos erguer o nosso primeiro copo juntos e abençoar o nome do Senhor. Já o fizemos. Então vamos agora lavar as nossas mãos no Uhatz, lavagem das mãos. Quem subirá ao monte de Adonai? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Tehillim 24:3-4. Reflitamos também acerca do gesto de humildade e a lição de entrega de Yeshua, o Mashiach, quando nesta noite tirou suas vestes e cingiu-se com uma toalha. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos talmidim e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de Rabi, de mestre, e Senhor. Dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo Senhor e Rabi, lavei-vos os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Yohanan, capítulo 13, verso 5. Já o fizemos, né? Vamos passar agora para Carpas. Bnei Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamavam, e o seu clamor subira até Elohim. Shemot 2:23. Nós temos aqui o salmo
viu Sansão? Esse aqui é o gordinho. Mas a vida no Mitzrayim dos Bnei Israel fora uma vida de dor, sofrimento e medo, sendo as muitas lágrimas representadas por esta água salgada. Peguemos o salsão e o molhemos nesta água, lembrando das lágrimas derramadas durante a escravidão no Mitzrayim. Todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei brit ha'adamah Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Comamos juntos a carpas. E arras, a quebra do massa. Retira para mim a metade. Isso, por favor. Assim como o pão da aflição fora quebrado, Mashiach fora também afligido e quebrado. A metade é agora chamada de Afikoman, o que há de vir. Ele está com uma veste branca, como o corpo do Mashiach fora envolto para seu enterro. Agora o Afikoman será escondido da mesma forma como o Mashiach fora colocado num sepulcro, escondido por um tempo. Depois estaremos providenciando para que o Afikoman seja escondido, né, no recinto. Vamos fazer agora. E as crianças depois vão encontrar, não? Mas do mesmo modo que o Afikoman, as crianças estão falando muito aí, hein? Mas do mesmo modo que o Afikoman voltará para completar nosso Seder de Pêssah, o Mashiach, sem pecado, levantou-se da morte para ser levado aos céus. A metade do matzá, no meio, volta para a mesa. Todos, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, vamos juntos, gente, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Eu pulei? Ai, Belém. Esse negócio de ver de trás para frente, a gente acaba também, né, no português. Como a guia, né? A história de Pêssah. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, então direis: este é o sacrifício de Pêssah ao Adonai. Shemot 12, 20. Uma criança se levantará para fazer 4 perguntas.
só comemos matzá. Todas as outras noites comemos todo o tipo de vegetal. E nessa noite só comemos ervas amargas. Todas as outras noites nós não molhamos nosso pão nenhuma vez, porque nessa noite os molhamos 2 vezes. Todas as outras noites comemos nossa comida sentados ou reclinados, porque nessa noite nós só comemos reclinados. Todos. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Chegou 12:24. Palmas para Sarinha. Mais uma aula dessa, nós teremos agora uma olá. Nós já temos o olê, então teremos uma olá no serviço da Torá. Não é só um dever, porém um privilégio, responder a essas 4 perguntas de Pêssar e recitar as poderosas palavras de nosso Elohim. Todas as noites comemos pão com fermento, porém em Pêssar comemos só matzá, pão sem fermento. Quando os Bnei Israel fugiram do Mitzrayim, não tiveram tempo para fermentarem suas massas. Além disso, as Escrituras nos ensinam que o fermento simboliza o pecado. Todos. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 6, 7. Durante esse período de Pêssar, quebremos velhos hábitos de pecado e egoísmo e nos tornemos uma vida nova, fresca e santa, erguendo o prato que contém 3 matzot. Este o prato. Levanta para mim, por favor. O matzot. Esse é o pão da aflição, o pão que nossos pais comeram na terra do Mitzrayim. Venham todos e que têm fome e comam. Deixemos nossa necessidade se transformar na esperança de Pêssar. Todos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Yeshayahu 53, 5. Vejamos como o matzá é traspassado. Todos, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem traspassaram, plantearão como quem planteia por um primogênito. Zacarias 12, 10. Todas as outras noites comemos todo tipo de vegetal, porém em Pêssar comemos apenas ervas amargas, maror, tão doce quanto é a nossa vida hoje. Lembremos como fora amarga a vida dos Bnei Israel na Eretz Mitzrayim. Todas as outras noites nós não molhamos nossos vegetais nenhuma vez, porém esta noite nós os molhamos 2 vezes.
Todas as outras noites comemos sentados ou reclinados, porém nesta noite todos reclinamos. A primeira peça foi celebrada por um povo escravizado. Todos, uma vez fomos escravos, porém agora somos livres. Os filhos de Israel foram instruídos para comer peça apressadamente. Os lombos cingidos, os cajados em suas mãos, as sandálias dos pés, guardando a saída do Mizraim. Hoje podemos nos reclinar e livremente nos alegrar no ceder de Pessah. Todos, o Messias disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Matityahu 11, 28. A história de Pessah é uma história de milagres, uma história de redenção, uma história do poder sobrenatural de Elohim para vencer o mal. Eu vou fazer todas as leituras para a gente ganhar tempo. O Senhor prometera a Eretz Israel, a Abraham, a Isaac e Jacó. E chegaram seus filhos no Mitzrayim. O Paró, que havia subido ao trono, teve medo deles. Eis que esse povo dos Bnei Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ele falaram: pode ser que se ajuntem a nossos inimigos e pelejem contra nós. Paró decidira exercer maior controle sobre esse povo, impondo dura e amarga escravidão ao povo israelita. Ainda assim, Elohim abençoou seu povo com força e aumentou. Cresceu mais o temor de Paró, e ele ordenou que todo bebê do sexo masculino que nascesse entre os israelitas fosse lançado nas águas do rio Nilo. Uma israelita ocultara seu filho por 3 meses. Finalmente, entregando o seu futuro a Elohim, ela o colocara numa cesta e a colocou no rio. Sua irmã, Miriam, ficara observando de longe. Vendo o cesto, a filha de Paró tomou a criança e a criou como seu filho. Ela o chamou Moshe, que significa tirar das águas. Moshe crescera e vira o penoso trabalho do seu povo. Um dia, num momento de fúria, perdera seu autocontrole e matara um mitzri, que espancava um escravo hebreu. Fugindo do palácio e da vida de Paró, Moshe tornou-se um pastor, um roê, na terra de Midian, longe dos gritos dos seus irmãos sofridos. O Senhor, todavia, vira a aflição dos Bnei Israel e ouvira seu gemido. Ele levantou um libertador para conduzi-los para fora da servidão. Foi então que ele apareceu a Moshe no meio de uma sarça que ardia no fogo, porém não se consumia. Moshe se aproximou e ouvira Elohim o comissionando para ir até Paró. Com medo e relutante, Moshe, todavia, concordara em levar a mensagem de Elohim ao Melech do Mizraim: deixe meu povo ir. Moshe deixara o deserto para voltar ao palácio de Paró, o lugar onde tinha crescido. Ele voltou
com a mensagem que Elohim lhe dera. Porém, o próprio Deus advertira Moshe da resistência que iria encontrar. Todos, eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois que o deixará ir. Shemot 3, 19 e 20. Elohim enviara pragas, uma de cada vez, e mesmo com cada praga, Paró endurecia o seu coração. Os Mitzrim foram afligidos com desconforto e doença, venenos e destruição. Ainda assim, Paró não cedia. Com a 10ª e a mais terrível praga, Elohim quebrara a dureza do impenetrável coração de Paró. Todos, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Shemot 12, 12. Observemos o segundo cálice. Um copo cheio não, né? Porque só o pessoal vai sair daqui com a perna torta. E um símbolo de alegria. E sem dúvida, nós devemos nos encher com a alegria da libertação poderosa de Elohim. Lembremos o alto preço que custara nossa redenção. Vidas foram sacrificadas para trazer a libertação ao povo de Deus da escravidão do Mitzrayim. Porém, em preço maior foi pago por nossa redenção da escravidão do pecado, a morte de Mashiach. Ao citarmos cada praga, ponhamos nosso dedo mínimo no segundo copo, para que, ao declararmos as pragas, uma gota de vinho seja derramada para cada uma delas. Você olha, eu vou olhando, tá? Vamos falar juntos, tá? Cada praga que eu disser aqui, ou nós dissermos, né? E vocês então olhem e falam a praga. Sangue, rãs, piolhos, peste, úlceras, pedras, gafanhotos, trevas, morte aos primogênitos. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Shemot 12, 13. Esse copo não beberemos ainda. O Rabino Gamaliel, professor do Rabino Shaul, o apóstolo, vocês conhecem como apóstolo Paulo, ensinava que na história de Pêssar devem ser mencionadas, com certeza, 3 coisas: o pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro pascal. Todos nós comemos o matzá para nos lembrarmos da pressa com que os filhos de Israel fugiram do Egito. Provamos as ervas amargas para nos lembrarmos da amarga servidão que eles experimentavam ali. Mas também tomamos posse que celebramos em Yeshua nossa Páscoa, não com o velho fermento da malícia e da maldade, mas os ázimos da sinceridade
e da verdade. Amém. 1 Coríntios 5, 8. Levantamos o osso do cordeiro. Vem auxiliar aqui para me ajudar. O osso queimado do cordeiro. Cordeiro cujo sangue marcara as casas dos Bnei Israel, significando a obediência à mitzvah de Elohim. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. O guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comerem. Shemot 12, 3, 5 e 7. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a peça é a peça do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a Eredes Mitzrayim. Shemot 12, 8, 11 e 13. Porque naquela noite passarei pela Eredes do Mitzrayim, todos, eu não, um anjo, e ferirei na terra do Egito todo primogênito, quer de homem ou de animal. Eu não, eu não o serafim. Executarei juízo sobre todos os deuses do Mitzrayim. Eu, não o mensageiro. Eu sou o Senhor todo, eu mesmo e nenhum outro. Desde a destruição do templo em Jerusalém, o segundo, o cordeiro não é mais comido em peça pelos Yehudim não messiânicos. Porém nós, messiânicos, podemos comê-lo. Esse osso queimado nos lembra do cordeiro do sacrifício. Levantemos o ovo. Do mesmo modo, um ovo assado foi acrescentado no sider. É chamado de Hagigah, que significa a oferta especial dos dias dos Kedoshim, dos santos. O ovo é visto como símbolo de luto, lembrando-nos a destruição do segundo templo. É também considerado por muitos como representando o novo nascimento ou a vida eterna, uma vez que o formato de um ovo não mostra nenhum início e nem fim. O ovo assado pode ser comido mais tarde, durante a refeição. Todos nós que confiamos em Yeshua, o Messias, cremos que Ele é o Cordeiro de Deus, nossa Páscoa. Como os anciãos israelitas, sabemos que foi o próprio Deus, e não um anjo, o próprio Deus, e não um serafim, o próprio Deus, e não o mensageiro, que abençoou a redenção final dos pecados da morte. Deus mesmo, através de Yeshua, foi quem tirou o pecado do mundo. Aleluia! Baruch Hashem.
Daí teria sido suficiente para nós. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a sua justiça. Terrilim 145, 7. Quão grande é a bondade de Hashem para conosco. Aleluia. Por cada um de seus atos de misericórdia e cuidados, declaremos daí. Se o Senhor, com misericórdia, apenas nos resgatasse, porém não exercesse juízo sobre os Mitzrim, todos, se o Senhor apenas destruísse seus deuses, porém não tivesse aberto o mar vermelho, se o Senhor apenas nos livrasse dos inimigos, porém não nos tivesse dado o maná, se o Senhor nos tivesse apenas guiado pelo deserto, porém não nos tivesse dado o Shabat, se o Senhor nos tivesse dado apenas Torá, mas não a terra de Israel, porém o Kadosh, bendito seja ele, provou todas essas brachot aos nossos ancestrais, e não só essas, porém muitas outras. Todos, bendito sejas tu, ó Deus, por teres em misericórdia suprido todas as nossas necessidades. Nos destes Messias o perdão dos pecados, vida abundante e vida eterna. Aleluia, aleluia. Não vamos cantar, Daiane, lamentavelmente. Se Deus tivesse apenas nos tirado do Mitzrayim e não nos sustentado no deserto, teria sido suficiente. Se Deus tivesse nos dado apenas o Shabat e não a Torá, teria sido suficiente. Se Deus nos tivesse dado apenas a Torá e não tivesse levado a terra de Israel, teria sido suficiente. Vamos pegar o nosso segundo caso. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, porém brit hagafem b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus do universo, que cria o fruto da vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, porém brit hagafem. Amém. Levai. Crianças, agora todos faremos a lavagem das mãos. Primeiro, a mão, a segunda lavagem, né? A mão direita 3 vezes. Em seguida, a mão esquerda. Desta vez, vamos recitar a seguinte brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher shama b'mitzvotav v'etzvanu, ao netilah yadayim. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos treinaste a lavagem das mãos. Amém. Todos faremos então.
Então, 3 vezes à direita, depois 3 vezes à esquerda. Passemos agora para o Motzi Matzah, a Brachá do Matzah. Vamos segurar nas mãos os 3 matzot e recitar as brachot, a bênção do pão, e em seguida a bênção especial de Matzah. Vamos ler todos juntos a Brachá. Levanta aí o pão, cada um. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão da terra. Amém. A segunda bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher Shanu Emisvotar Betzvano Al Achilah Matzah. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a comer o Matzah. Amém. Comamos o Matzah. Passemos agora para o Maror, ervas amargas. Todos levantando a erva amarga. Todos juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher shanu bemitzvotav betzvanu al achilat maror beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos separou por tua palavra e nos ordenou comer ervas amargas, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Todos, comendo as ervas amargas, lembrando-nos das amargas da vida sem Deus e sem Yeshua, quando éramos escravizados pela natureza do pecado que habitava em nós. Quantas vezes fomos vítimas de infortúnios e desgraças por não vivermos sob a graça do Mashiach Yeshua. Por isso, nós avaliamos agora nossa vida e agradecemos pela nossa salvação e pelo direito à vida eterna. Todos devem mergulhar o maror no harozet, pasta doce, e comê-lo. O trem é amargo, meu irmão. Nossa. Dá um calorzinho, né?
Eu ia botar uma redação aqui para mim. Cura tudo, né? Escolher o sanduíche de maçã. Os reis de Israel se fatigaram para construir as cidades de Paró, trabalhando com barro e tijolos. Lembramos desse trabalho com uma mistura chamada Haroset, aguçadas pela Hatikva, pela esperança que temos em Elohim. Assim fez Guilherme nos dias do Beit HaMikdash. Combinaremos a oferta de Pêssar, o matzá e o maror, e comeremos todos esses elementos juntos, como foi dito. Comerão o matzô com ervas amargas. Quando estavam à mesa e comiam, disse Yeshua: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, aquele que passa o pão sem fermento no prato comigo. Marcos 14, 18 a 20. A fala do pão, né? Agora podem comer. Mas agora passaremos para a parte mais horrível, né? Nós passaremos, que é o jantar, né? Todo mundo aí, já o bichinho já reclamando, né? E o celebrareis como solenidade ao Eterno. Chamou de 12. Nós faremos a bênção agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol mihya bigvaro. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tudo fizeste existir por sua palavra. Amém. Todos, Betealão, bom apetite. Essa é a primeira parte. Nós vamos fazer o nosso jantar. Tentaremos. Amanhã muita gente vai trabalhar, tem outros que vão trabalhar, né, doutor? Amanhã vai trabalhar, né? Cadê ele? Tá aí. Alguns vão trabalhar. Mas vamos tentar ver se a gente consegue deliciar a comida que foi feita com tanto carinho pelas irmãs e pelos irmãos, né, que estão fazendo lá o nosso cordeiro, né? E seremos breves para que nós possamos encerrar antes de meia-noite. Meus rainha, Riot, agora chegou a parte para nós que queremos em Mashiach mais importante, que é o que, quando nós éramos evangélicos, os evangélicos continuam chamando da Santa Ceia do Senhor, né? Como foi comentado pelo pregador essa noite, em que eles têm uma sistemática de fazerem mensalmente. Na realidade, não tem um padrão que Yeshua tenha deixado, porque pensa, né, foi antes de Yeshua como Mashiach, devido como servo sofredor, né, como bem e o servo.
Então, ele simplesmente fez com que na festa de Pêssar, os seus talmedim vissem qual era o propósito, não só a a lembrança memorial da saída do Israel, mas principalmente falando do Cordeiro, ou seja, dele próprio, que ele era o Cordeiro. Então, Yeshua não criou ceia, né? Ele simplesmente descortinou, né, que aquele momento em que eles estavam participando e chegando no terceiro cálice, né, que ele estaria, o terceiro e quarto cálice, de que ele era o Cordeiro Pascal. Ele que seria imolado, né, não só por eles, mas por toda a humanidade, por todo aquele que cresce nele. Então, esse é o supra-sumo da nossa festa. Primeiro, Cordeiro é bom, né? Mas o supra-sumo é exatamente a Pêssar no seu original apresentado pelo Senhor Yeshua. Por isso nós só passamos a comemorar a ceia dentro de Pêssar, toda Pêssar, só em Pêssar. Não fazemos a chamada ceia. Alguns, inclusive, Hatzion, né, realizam acho que uma vez por mês, acho que não é todo sábado, né, que é aquela comunhão, como é que chama o nome? Seudá Radon, né, que nós não fazemos aqui, né? Não copiamos tudo do Hatzion, né, porque não vimos de cabimento para nós. Bom, o Matzah, que é o afigomã, que foi escondido, representando a pessoa de Mashiach, né? E que ele voltará, né? E as crianças vão achá-lo e trazê-lo para cá, tipificando a ressurreição do Senhor Yeshua. Outra coisa também muito importante. Quem foi que escondeu? Não foi o Wallace, não, né? O Wallace, quando esconde mesmo, né? E foi difícil, né? Vamos ver se as crianças agora são liberadas para tentar achar. Só dá uma ideia, filha, para não demorar muito. Mais ou menos está frio, está quente, né? Vamos lá. Sem fazer bagunça, hein? Aí é difícil, né? Tissapum, o afigomã, a sobremesa. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Davi e Yeshayahu, 53, 8. O afigomã deve ser achado por alguma criança e trazido de volta à mesa. É tempo de compartilharmos do afigomã, a sobremesa, o último alimento que é comido em Pêssar. É compartilhado do mesmo modo que foi o Cordeiro Pascal desde a época do Senhor Êxodo. É um efeito. Desculpem, mas não sei o que aconteceu. Voltando, irmãos. É tempo de compartilharmos do afigomã, a sobremesa, o último alimento que é comido em Pêssar. É compartilhado do mesmo modo que foi o Cordeiro Pascal, desde a época do Êxodo até a destruição do templo. O sabor do afigomã
deve se prolongar em nossas bocas. Mashiach quebrou o matzá e deu graça. Vamos lá. Marmelada aí. Marmelada aí. Aí, marmelada. Caramba aí. É isso aí. Mas eu posso, Uma tradição que a criança que encontra o afegomã, ele dá um prêmio, né? Pode ser objeto, pode ser dinheiro. Aí ela vai fazer que nem o tio dela, né, dizia, e diz ainda, né? Qualquer dinheirinho, tô rico. Pra gente não perder tempo, depois eu dou. Não, eu não. Não é por essa vazia, não, eu tirei do bolso e deixei na campanha. Que coisa, né? Passei igual vergonha. Vamos lá, página 26, parte B. Todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzli yehem mi'aretz Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, que tira o pão da terra, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Foi então. Peraí. Johanan, eu mantenho a tradição, como na época da igreja, né? Eu lia sempre na ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Yeshua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus afins, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Essa passagem, ela fala de coisas super importantes. Primeiro, a ceia, que fala muito sobre a Santa Ceia, eu disse ainda agora. A ceia em si é a festa de Pêssego. Então, ela é santa, com certeza.
É uma festa especial, é uma festa bíblica, é uma festa em que Hashem mandou que o seu povo, todos os anos, pudesse estar lembrando do livramento que ele dera ao seu povo. E que ali estaria tipificando a pessoa de Mashiach, o seu filho amado, que estaria morrendo por eles e pela humanidade, quem cresce e quem crer nele. E tomar a ceia, alguns a têm como uma coisa que pudesse mudar a sua vida, que pudesse mudar o seu caráter, que pudesse mudar a sua forma de agir e de pensar. Lamentavelmente, muitos dos nossos, ou alguns, não vou dizer muitos, mas alguns dos nossos, seja numa igreja evangélica, seja numa sinagoga judaico-messiânica, dão muita importância a determinadas coisas, como leis judaicas, por exemplo, se for uma sinagoga, né? E não dão a tal importância da sinceridade para com Deus. Fazem da forma como que querem, achando que estão, eu lamentavelmente tenho que dizer isso, achando que estão elevando, né, a sua fé, elevando, fazendo com obrigações, de uma certa forma. E a ceia, ela faz parte do meio daqueles que são sinceros, que creem que Yeshua foi aquele cordeiro em festa de Pêssego, e que foi imolado por nós, derramou o seu sangue. Olha a seriedade da coisa. Então não é uma coisa só nesse dia que eu vou ser santo e o resto da vida continua fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, sendo membro de sinagoga, sendo membro de igreja. O mundo está caminhando a passos largos para coisas que vão, né, digamos assim, provar aqueles que são verdadeiros seguidores do Deus, do Adonai errado, do único Deus, e que recebeu Yeshua como Mashiach, e que reconheceu Yeshua como Mashiach. Porque o que vem pela frente, meus amados, vai ser muito difícil, porque as dificuldades que temos hoje, as tentações, as variações que acontecem em nossas vidas, isso não é nada em face do que vai vir. Então, eu, como sempre digo aqui, religiosidade não confere a sinceridade da fé de uma pessoa. A religiosidade, cumprindo as tradições, não deixa de ser uma religiosidade, porque é o Senhor. Mas não quer dizer que toda pessoa que faz isso, ela é uma pessoa que não medita no que ela está fazendo. Muitas delas não meditam, não entendem o propósito de Deus em criar um setor desse, por exemplo, uma metodologia para você adorar, um culto, né, em que é diferente de um culto evangélico, uma igreja evangélica. Então a gente precisa entender que os propósitos de Deus, eles são muito profundos, e só aqueles verdadeiros que compreendem isso, que foram batizados nas águas do arrependimento, mesmo que tenha sido por aspersão, que é uma forma de batismo, né, de uma ou duas denominações aí, mas que a pessoa se arrependeu realmente, né, quando crescem lá, se arrependem como jovem, mas que tem esse entendimento, deve fazer parte dessa ceia especial que estamos fazendo agora. Então, só aqueles que são batizados no batismo de arrependimento, seja por imersão, seja
por aspersão. Quem tem esse entendimento poderá participar. Os que não são batizados no batismo de arrependimento, seja imersão ou aspersão, lamentavelmente não podem. Porque eu acabei de ler aqui, Shaul falando, o rabino Shaul falando, que sem participar, sem ter esse entendimento, está causando o que para ele? Juízo. E o juízo vai ser apresentado lá no último dia. Como disse o pregador, os livros serão abertos. Ah, você fez a ceia, você estava só frequentando, você não tinha a sua alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Você não foi verdadeiro. Isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Ok? Tinha que fazer essa observação. Agora sim. Pegar o pão. Assim. Vou repetir. Todos juntos. Baruch atah Adonai, página 26. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamozlerem miaretz, Hashem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Em nome de Yeshua, comamos, pois, o corpo do Mashiach. Foi então que Mashiach acrescentou as palavras: esse é o meu corpo dado por vós, fazer isto em memória de mim. Comamos o afirmando e meditando no corpo, partindo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sintamos seu sabor demorando-se em nossas bocas. Agora sim, levantemos agora pela terceira vez os nossos copos. Este é o copo da redenção, simbolizando o sangue do Cordeiro Pascal. Foi com este copo, pós-ceia, que o Mashiach se identificou todos, pois eles lhe atraíram com o braço estendido. O profeta, o Navi Yeshayahu, nos lembra: eis que a mão do Eterno não está encolhida, para que não possa salvar. Yeshayahu 59:1. A nossa própria justiça, Sedec, é falha. Embora o Eterno buscasse, ele não encontrou ninguém para interceder. Pelo que o seu próprio braço trouxe-lhe a salvação, e a sua justiça o susteve. Yeshayahu 59:16. Yeshua Mashiach levantou o copo e disse:
Assim como o sangue do Cordeiro trouxe salvação no Mizraim, também a morte expiatória do Mashiach pode trazer salvação a todo o que crê. Amém. Todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'agav beshem Yeshua Mashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vide, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Todos nós bebamos. Lechai. Esse vinho é caché, mas ele tem álcool, hein? Cos Eliahu, o cálice de Elias. Pega para mim aqui, filho. Levanta ele para mim. Esse copo é por Eliahu, Elias, o Navi. Agora, deixamos uma criança abrir a porta e dar boas-vindas a Eliahu, em alusão ao regresso de Mashiach. Uma criança abre a porta. Pode ser você? Como é seu nome? Isaac. Quem? É adolescente. Olá, Débora. Débora. Fala, Débora. Ajuda aí, ela abrir a porta. Vai lá abrir a porta, filha. Vai. Abre a porta, não. Ajuda ela. Solta o vestido. Agora, vem. Abre a porta. Muito bem. Muito bem. Todos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Eliahu não vira a morte. Ele foi levado aos céus num vendaval, por uma carruagem de fogo. Temos Hatikva, a esperança que Eliahu venha em Pessa para anunciar o Mashiach, filho de Davi. Antes do nascimento de Yohanan, o batizador, um malar do Eterno disse: irá diante do Senhor no espírito e poder de Eliahu, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1,17. Depois que Yeshua falar a respeito de Yohanan, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Eliahu, que estava por vir. Matityahu 11,14. Foi o mesmo Yohanan que, ao ver Yeshua, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Yohanan 1,29. Halel, Salmos 113 a 118. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Levantemos o quarto cálice. E última vez nossos copos. E damos graças a Elohim, nosso grande Redentor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Dai graças ao Elohim dos deuses. Seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre.
A Ele que sozinho faz grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Quem por sua compreensão fez os céus. Seu amor dura para sempre. Quem que separou a terra das águas. Seu amor dura para sempre. Quem fez grandes luminares. Seu amor dura para sempre. O sol para governar de dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. A Ele que ferira os primogênitos do Mitzrayim. Seu amor dura para sempre. E tirara Israel do meio deles. Seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Seu amor dura para sempre. A Ele que dividira as águas do mar vermelho. Seu amor dura para sempre. E passou Israel pelo meio dele. Seu amor dura para sempre. Mas travou Paró o seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. A Ele que guiara seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Dai graças a Elohim único, que nos dera seu Filho Yeshua HaMashiach. Seu amor dura para sempre. Levantemos nossos copos e bendigamos o nome do Senhor, todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagav, beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vida, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Baruch Hashem. Nosso CDR de peça está agora completo, do mesmo modo que nossa redenção está completa para sempre. Terminemos com o tradicional desejo de que possamos celebrar Pessa no próximo ano, quem sabe, lá em Jerusalém. Após explicar todos os elementos, tipificando e ressaltando a pessoa de Mashiach em toda a cerimônia, nossas congregações terminam a celebração da festa de Pessa, proclamando e declarando juntos todos os representantes do corpo de Mashiach presentes naquela localidade, que somente no Mashiach e Yeshua. Todos passamos das trevas para a luz que há no Messias. Largamos a vida da escravidão, na qual vivíamos em pecado, e passamos a viver uma vida de liberdade e gozo, libertando-nos das doenças e enfermidades para tomarmos posse da cura. Deixamos as doutrinas e religiões do mundo e experimentamos a ressurreição. Saímos da morte eterna para a vida eterna. Saímos do deserto, miséria e pobreza. Vencemos o Faraó, que justifica o pecado, para a vida de abundância e riqueza da terra de Canaã. Deixamos a nossa casa, nosso corpo, nossa mente e coração, que era suja e contaminada pelo fermento deste mundo, para assumirmos os asmos da pureza do novo nascimento em Yeshua. Invocamos que o sangue do Cordeiro seja passado sobre as portas das nossas almas, audição, visão, olfato, tato e paladar. Passamos de nossa ignorância para a sabedoria e para o conhecimento divinos que há em Yeshua. Trocamos o fermento da maldade e malícia pelo asno da sinceridade e da verdade. Declaramos que a nossa vida está no sangue do Cordeiro, que traz a vida de Deus sobre nós. Trocamos nossas lágrimas da tristeza e vida em pecado pelo riso da alegria e vida em plena liberdade.
Trocamos as ervas amargas pelas doçuras e consolações dadas a nós todos os dias pelo Espírito Santo. Trocamos um contínuo trabalho penoso e pesado pela graça de Deus, que nos abençoa e nos dá enquanto dormimos. Trocamos um cordeiro morto por um cordeiro vivo, que nos alimenta diária e eternamente. Trocamos a maldição que havia sobre os nossos filhos por bênçãos que duram até 1000 gerações. Trocamos o sistema religioso que escraviza o homem pela palavra viva, que nos qualifica como discípulos e servos de Yeshua. Na festa de Páscoa, a igreja agradece a Deus pela passagem do estado de maldição, pelo não cumprimento da lei, para o estado de fé e da graça. Trocamos a condenação eterna pela vida eterna de vitória que há em Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, nosso querido príncipe da paz, o Rei dos Reis, o nosso Cordeiro Pascal. Lashaná, Abá, Yerushalayim. Ano que vem, em Yerushalayim. Shalom! Hag Sameia, Hag Pesa, Sameia. Feliz festa de Pesa. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Yivarech Adonai V'yismerecha, Yahi Adonai Parecha V'yigomecha, Yisa Adonai Palavelecha V'yasen Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, o Mocheiro Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos. E até o final. Assim,